dia a todos. Eu vou dar um foco um pouquinho diferente da discussão em introdução. A minha visão vai ser muito mais em mão de obra. Não sei se todo mundo conhece. A primeira passagem é só uma passagem da minha experiência. Eu trabalhei por 8 anos na Petrobras, em diferentes setores, na área de importação e exportação de produtos da Petrobras na unidade de negócio no exterior. Depois eu trabalhei no Abaste, na área de afetamento. Depois eu fui para Angola trabalhar com contratos. E quando eu vim para o Brasil, eu abri uma empresa, fiz o startup de uma empresa de Manpower Solutions e atualmente estou na Microsoft como executiva para a Aliança. Só para equalizar conhecimento, eu não sei se todo mundo conhece a Page Group. A Page Group é uma empresa especializada em recrutamento de Manpower para diversas áreas. A minha área é óleo e gás. Isso aqui é a divisão de óleo e gás, as áreas que a gente recruta e que a gente trabalha, então estão todas as disciplinas de engenharia voltada à indústria de petróleo e gás. E aí aqui eu vou começar um pouquinho mais falando sobre a cadeia de petróleo e gás e a visão dentro de mão de obra. Então, tendo uma visão do que é a cadeia de óleo e gás, a gente pode dividir em 4 fases. A primeira fase é a fase de licitação, depois a gente vem na fase sísmica, exploração e produção. O que a gente tem sentido ultimamente é que a indústria tem passado por muita dificuldade quando se fala em mão de obra. Logo que a gente teve o boom do mercado, em 2011, a mídia e todo mundo em geral estava falando muito sobre apagão de mão de obra. E as pessoas começavam a buscar muito mão de obra porque a gente começou a trabalhar fortemente em exploração. Então a gente tinha vários projetos em exploração e as empresas começaram a buscar muitos profissionais. Então a fase 3, que é a fase de exploração, é onde a gente tem a maior demanda por profissionais. Hoje o momento já é um momento diferente. Hoje a gente está num momento onde grande parte dos projetos que a gente tem no Brasil estão na fase de sísmica, onde você não tem uma demanda tão grande de mão de obra. E a gente está passando também pelo que eu tenho falado muito, que é uma tempestade perfeita. A gente está passando por um problema interno, de crise política, crise no setor, e a gente tem um problema externo, que é a baixa do preço do barril, que tem feito com que as empresas, de uma maneira geral, tenham pisado o pé no freio para o desenvolvimento e para o crescimento nacionalmente. Então, falando aí da primeira fase, que é a fase de licitação, aí falando em potencial de contratação, a gente tem um potencial de contratação baixo. Porque, o que está em destaque são os New Ventures Managers, que são as pessoas responsáveis por avaliar os assets, ter um conhecimento profundo econômico e também da cadeia geológica para entender se aquele asset, qual o valor daquele asset para aquela empresa. Então, os profissionais mais demandados nessa fase são os geofísicos, geólogos, advogados de contratos. Então, é um perfil extremamente técnico para entendimento de se aquele asset específico, qual o valor daquele asset para as empresas. Então, a gente já passou por esse momento. Hoje, infelizmente, a gente não está vivendo esse momento. Supostamente, a ANP divulgou que a gente teria uma licitação no primeiro semestre desse ano, que já foi postergado e a gente não sabe muito bem quando a gente terá uma nova licitação. Então, esse é o momento que a gente ainda fica aguardando o que vai acontecer durante esse ano ainda, nos próximos anos. Depois a gente tem uma segunda fase, que é uma fase de sísmica. Atualmente a gente tem, não em pré-sal, mas a gente tem alguns projetos, a faixa equatorial do Brasil está, como um todo, sendo avaliado. A gente tem Barreirinhas, que tem vários projetos em Barreirinhas, e a gente tem Foz também sendo avaliado. O potencial de contratação é médio, onde o destaque estão os profissionais de geociências, que vão fazer avaliações dos dados sísmicos coletados para entender se aquele campo
têm um potencial exploratório ou não. Então, os profissionais mais valorizados são os profissionais de meio ambiente que têm um domínio de licenciamento. Hoje, quando a gente fala em faixa equatorial, a gente está com vários problemas, porque o prazo dado pela ANP é 2017 e hoje a gente está com problema de licenças ambientais. Então, as empresas que estão com os assets nessa região estão com vários problemas para dar seguimento ao projeto por questões de licenças ambientais. Então, profissionais com conhecimento e domínio na dinâmica de licença ambiental é um profissional muito valorizado nessa fase do projeto. Mas aí, falando um pouquinho do que a gente espera para os próximos... As pessoas, eu converso muito com as empresas, então eu estou sempre batendo papo com os stakeholders e a conversa que a gente tem é o que vai acontecer, o que vai acontecer com o Brasil nesse momento de crise. E eu tento dar uma visão diferenciada, porque eu acho que a gente tem que pensar que... Eu acho que essa crise que a gente está sentindo vai passar. Vai passar porque, em algum momento, as empresas têm um PEI, né? Que é o projeto exploratório mínimo que tem que cumprir. E isso tem que ser feito até 2017, porque em 2018 eles têm que devolver os assets ou não. Então, até lá, eu acho que a gente vai começar a ter os programas, e aí sim a gente vai entrar na fase de exploração, que é uma fase que a gente tem um potencial de contratação alto, porque é aí que entram todas as empresas de serviço, perfuração de poços, cimentação de poços, entre outros. E aí, quando você entra na parte de exploração, você não fica só com profissionais técnicos, você acaba entrando com profissionais de back-office, né, administrativo, compra, supply chain, porque você precisa dar sequência ao projeto, você precisa ter um back-office para te apoiar nesse projeto. Então, os profissionais nesse momento, nessa fase de vida do projeto, são requeridos, são os profissionais de manutenção, e aí entra também apoio logístico, apoio logístico é muito importante nessa fase, porque você contrata muita gente, você tem um número muito grande de profissionais, de oficiais de náutica e oficiais de máquina, que entra nesse processo de continuidade do projeto. O perfil desses profissionais mais valorizados é um profissional dinâmico, com foco em produtividade. E nesse momento também entra os profissionais de drilling, subsea e comissionamento dos equipamentos. Então, nessa fase de projeto, você tem uma gama de profissionais sendo contratados. Então, a indústria ela começa a rodar e a contratação ser feita rapidamente. Isso foi um momento que a gente viveu no boom do mercado que a gente viveu em 2011, mais ou menos. O mercado falou muito em apagão de mão de obra. E o tempo todo se falava em como que a gente vai conseguir manter o padrão se a gente não tem engenheiros suficientes no país e começou uma demanda muito grande de profissionais estrangeiros vindo para o Brasil. Hoje o cenário já é diferente. Hoje as empresas que têm esse profissional brasileiro com capacidade técnica e estão sem projetos no Brasil estão exportando ele para outros projetos lá fora. Então grandes operadoras como Shell, BP, BG estão exportando os nacionais para projetos deles no exterior, porque hoje os projetos aqui estão parados. E aí você tem uma fase de produção. Hoje a gente tem no Brasil projetos que já estão em produção e estão seguindo. O grande diferencial do nível de contratação da área da fase de exploração para a produção é que, de uma maneira geral, hoje, quem está produzindo já tem o seu profissional. Já tem o seu profissional dentro de casa e não precisa fazer uma contratação. Vai ser está muito mais ligado à reposição do profissional que saiu por um turnover natural. Nessa fase aí, os profissionais são também os profissionais de QSMS, HSE, são muitos, você também volta a ter muitos profissionais de náutica e oficiais de máquina, porque você tem uma cadeia de apoio logístico muito grande para poder manter a produção.
Então aí você tem profissionais dinâmicos, com capacidade de trabalhar em equipe, foco, e aí você tem como demanda do setor como todo profissionais com uma boa formação técnica. Hoje, o que é que a gente tem sentido na indústria? A indústria contratou muita gente no momento de boom de mercado porque precisava ter alguém dentro de casa. Então, contratou o profissional sem avaliar efetivamente se aquele profissional tinha um perfil adequado. Hoje, as empresas estão repensando no perfil do profissional. Então, se eles tinham líderes de disciplinas, eles estão substituindo esses líderes por um profissional que tenha um conhecimento de todas as disciplinas. Então, eles não estão mais buscando profissionais com conhecimentos específicos. Por quê? A busca por diminuição de custo. Hoje a gente tem visto assim, muitas empresas reduzindo o número de pessoas, mas também é um momento de qualificação. Porque no momento que teve um pico de contratação, as empresas colocaram para dentro profissionais que serviam, mas não era o perfil adequado. Hoje é a hora de sacudir a árvore, entender qual é a maçã que não está tão bem encaixada, porque também teve uma redução muito grande na questão salarial. Lá atrás, quando a gente teve o fenômeno X e a gente teve o fenômeno HNT, as empresas contrataram um salário bem inflacionado, entre 30% e 40%. Hoje esses salários estão caindo aí para a época de 2009. Hoje eu tenho casos de gerentes de operações que estão topando trabalhar por salários bem reduzidos por conta de problemas todos com todas as empresas e não terem projetos. Então hoje, a minha visão é que o pré-sal, a gente tem um problema de como que o pré-sal vai seguir. Como é que a Petrobras vai trabalhar em relação ao marco regulatório? Será que o marco regulatório vai se manter o mesmo? A obrigatoriedade da Petrobras em ser operadora, eu acho que pode criar impedimentos para outras operadoras chegarem no Brasil, investirem no Brasil e criar uma demanda por trabalhadores. Hoje, o grande questionamento que eu tenho em relação à pré-sal é saber quais serão os próximos passos do governo e da Petrobras em relação à obrigatoriedade da Petrobras ser operadora e também entender se o modelo regulatório vai se manter como partilha. Então, para até saber, foi bom saber a notícia do Sérgio foi Sérgio, não foi? Comentou? Senado. Tá uma disputa de trilha e o voto para ver quem entrega primeiro. Então, para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, eu acho que é uma boa notícia, porque o grande questionamento que a gente vem ouvindo das grandes operadoras é o que vai acontecer com o pré-sal. Porque hoje, com a obrigatoriedade da Petrobras ser operadora, eu não sei se pré-sal é tão atrativo para as outras operadoras. Então, esse é um questionamento que eu tenho, que eu escuto muito. Com relação aos outros projetos não pré-sal, a esperança que a gente tem é a faixa equatorial que está sendo desenvolvida, e aí a gente volta a andar em todos esses ciclos aí da cadeia de ciclo de vida do projeto, e aí a gente volta a contratar e ter um número grande de contratações na indústria. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, a minha visão era uma visão muito mais sobre demanda e contratação de profissionais e dar uma visão de que acho que a gente não tem que ter essa visão desesperadora de que as empresas estão demitindo em grande quantidade, mas eu acho que o petróleo sempre foi cíclico, a gente passou por outras crises. Eu acho que a gente tem prazo para terminar e eu acredito nisso, eu acredito na faixa equatorial e acredito também no pré-sal.